uma live logo depois da coletiva do Marcos Braz, 1h da tarde, onde ele deve anunciar a saída do Rafinha. Então, você que está chegando aqui, eu peço humildemente, cara, muito importante, 30 e poucos mil só para a gente chegar no 1 milhão, o canal está indo muito bem, apesar de tudo que está acontecendo no Flamengo, vocês estão aqui sempre dando audiência, mas é muito importante, se você está aqui com a gente, apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscrever no canal, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto também no vídeo, e, muito importante, a melhor forma de se ajudar, né, um canal do YouTube é você se inscrevendo, cara, é gratuito e você ajuda muita gente, tem os links aí dos clube de membros, sorteio nosso tá rolando de 1 milhão, assim que a gente bater 1 milhão a gente vai sortear, outras coisas tem aí também no comentário fixado, lembrando que aqui embaixo você está vendo aí, canal Paparazzo Rubro Negro 1, Paparazzo 2, Rubro News, né, que é do nosso amigo Júlio, que está chegando aqui com a gente agora, e Mengão o Melhor, o nosso amigo Pedro, que cortou as madeixas, cortou o cabelinho, olha lá, cortou o bebelo, ele sempre me copia, filho do pai mesmo, não tem jeito não, é filho do pai. Aí vamos lá, olha só, ligar o microfone aqui dos caras, chamar eles para cá, a gente brinca e tal, mas eu vou falar para vocês, um momento aí, né, cara, um momento pesado no Flamengo, a gente chateado, muito próximo, né, do Rafinha sair. Eu não sei se eu vou deixar vocês comentarem isso, eu só queria trazer logo de cara algumas informações. O Pedro pode falar, o Choque falou o quê, Pedro? O Choque publicou agora há pouco que existe um racha interno entre os dois representantes, né, os dois empresários do Rafinha. No caso, segundo o Choque, o Ricardo Scheidt quer a saída do Rafinha e já o ex-jogador Lincoln quer que ele permaneça no clube. Segundo aí o Gustavo Henrique do Choque, inclusive a cabeça do jogador está confusa. Vamos ver aí, né, cara? Porque ele já tinha aceitado e o que me passaram também é que não estava 100%. Era 99%, eles iam tentar até amanhã, 1h da tarde, vai ter a coletiva e a gente tem esse problema todo aí rolando. Eu estou com algumas informações para passar para a galera. Eu vou deixar o treino do Flamengo rolando aqui também dar um play aqui, deixar o treino do Flamengo rolando enquanto a Flá TV publicou ainda agora o treino do Flamengo, né? E a gente vai falando aqui para vocês. Olha só, informações aqui que eu tive não só do Rafinha, né? Mas eu vou passar primeiro aqui, vamos lá. Em contato com fontes ligadas ao Flamengo, nos foi passado que a saída do Rafinha está praticamente sacramentada. O Júlio, como é que você fala, Júlio? Marcou coletiva para 1h da tarde, é o quê? Saco preto. Já era. E que a coletiva de imprensa de amanhã com o Marcos Braz foi marcada com a intenção de atualizar os torcedores e os jornalistas. A proposta do Olympiacos para o Rafinha é de mais que o dobro do que o jogador recebe no Flamengo. Não nos confirmaram valores exatos, mas é uma oferta bem vantajosa para o lateral direito pela questão financeira. Apesar disso, internamente, todos depositam ainda, né, apesar de pequena porcentagem de chance, confiança nos dirigentes do Flamengo e também no próprio Lincoln, como disse o Choque, né, para que essa situação seja contornada ainda. Porém, a cúpula rubro-negra já considera muito difícil a permanência de Rafinha. O Centro de Inteligência do Flamengo já tem mapeados, né, isso eu vou falar daqui a pouquinho, a gente vai falar do próximo assunto dos jogadores que podem substituir o Rafinha, e também vou falar sobre essa situação aqui, acho importante isso aqui a gente levantar agora, e pedir para o Júlio falar também sobre essa questão de Olympiacos, se pode também, de repente, mesmo que ele opte por sair, o Marcos Braz anuncie, você fala que tem uma condição, de repente, dele voltar? O que acontece, Gabriel? O Olympiacos, a gente sabe que o futebol grego tem esse histórico de ser um país europeu, principalmente os clubes gregos, de não ser clubes que pagam, clubes que dão calote. E eu acho que o último maior exemplo, inclusive, foi o Ilharão. Né? O próprio, se eu não me engano, o Olympiacos chegou a anunciar um acordo com o Flamengo, acho que em 2018, se eu não me engano, da contratação do Ilharão. Ele chegou a fazer alguns exames, praticamente sacramentar, ter trocas de papéis, mas não finalizou o contrato, justamente porque o Olympiacos não deu garantias bancárias que o Flamengo exigiu, como uma das exigências do Flamengo, realmente, para poder finalizar a negociação, concretizar a venda, no caso do volante, o William Arão. E o William Arão retornou para o Flamengo e conseguiu dar a volta por cima, hoje é titular da equipe, ganhou todos esses títulos com seus companheiros em 2019, um dos anos mais mágicos da história do clube.
mas o Olympiacos chegou a anunciar ele, e o Flamengo chegou a anunciar a venda. E parece que o Rafinha e os seus representantes, sabendo da história dos clubes gregos, dessa fama que eles têm, né, no caso, de não ser clubes que honram com que prometem, e parece que o Rafinha também quer uma exigência antes de poder finalizar tudo, né? Então, assim, eu sinceramente acredito que acho que até essas exigências já podem ter sido demonstradas que serão cumpridas. O Rafinha é um jogador experiente, não que o Ilharão não seja, né? Ou não seja, e naquele momento não era, ou enfim. O Rafinha é um jogador muito mais renomeado, né? Muito mais rodado, muito mais experiente. Mas eu acredito que se o Olympiacos também não der as garantias, pode também que a negociação seja anunciada, ele faça uma coletiva de saída do clube, chega lá, não deu a garantia, e como é que faz? Tem que voltar para o clube? Assim, é muito, muito estranha essa saída dele, né, Gabriel? Ainda mais para o Olympiacos, porque segundo as informações que você sempre apurou aí, e a gente sabe, ele teve uma proposta da Inter de Milão no início do ano, né? Para poder foram várias sondagens, na verdade. E assim, não saiu, não fluiu. Então, assim, é muito complicado essa situação, essa negociação muito conturbada, muito mal explicada, e essa reunião das 13 horas de amanhã, com o Marcos Braz atendendo a toda a imprensa, é justamente para poder esclarecer e alinhar tudo que vem acontecendo ou não acontecendo de certo no Flamengo. Temos outras coisas acontecendo. Pedro, você chegou a ver essa situação, Pedrinho, você que está aí de visual novo, corte de cabelo e tal, cabelo lá paparazzo, né? O Jorge Jesus teria indicado o Rafinha ao técnico do Olympiacos, o técnico deles lá é português também, o Pedro Martins, né? Técnico de 50 anos do Olympiacos, e algumas pessoas comentando que o Jorge Jesus teria indicado. Você acha que isso pode ter acontecido mesmo, Pedro? E você acha que seria apenas o Olympiacos, seria uma ponte para ir para o Rafinha depois ir para o Benfica? Olha, Gabriel, depois das coisas que vem acontecendo nos últimos tempos, eu não coloco a minha mão no fogo por mais nada, meu amigo. A gente achou que o Jorge Jesus ia sair, Jorge Jesus saiu. Agora é essa do Rafinha. E sobre essa situação do Jorge Jesus ter indicado, pelo que eu li, parece que o rapaz lá, né, o técnico do Olympiacos, ele é português também, né, o Pedro Martins, ele perdeu, né, vendeu o lateral direito deles, e aí já sabia da qualidade do Rafinha aqui no Flamengo, e teria ligado ao Jorge Jesus perguntando, né, sobre a qualidade técnica do Rafinha. Eu acredito perfeitamente que isso pode ter acontecido, acho que acontece muito no futebol isso, você ligar para técnicos que já trabalharam com determinado jogador para perguntar se o jogador é comprometido, se realmente é bom, se não ficar criando picuinha. Então acredito que isso possa ter acontecido. Agora, sobre o Olympiacos ser uma ponte para o Benfica, cara, como eu te falei, velho, eu não coloco a minha mão no fogo por nada. Eu acho difícil, mas eu vou te falar, eu não coloco a minha mão no fogo por nada, tá? E entrando num outro assunto bem rápido aí, é sobre o Rafinha mesmo, tá circulando mais imagens aí na rede social o Rafinha aparentemente fez o último treino dele e ele meio emocionado, meio mexido, meio com os olhos lacrimejados, né, cara? Então a gente começa a ficar naquele clima de despedida, mas eu juro pra você, cara, que eu tô aqui torcendo muito para que essa informação do Dando Choque aconteça e o Lincoln consiga manter ele aqui no Flamengo, porque seria muito bacana. E outra coisa... Olha aí, ó, olha as imagens dele aí, ó. Sim, aí essa imagem aí que eu tava falando. Ele com os olhos lacrimejados aí, nitidamente emocionado, só que, cara, a única coisa que eu queria, Gabriel, também, a galera pode falar que eu tô de mimimi, porque isso... Eu sei que não tem comparação a história que ele teve com a camisa do Bayern de Munique, né? Ele conquistou vários títulos,
né? Ficou mais anos na equipe do Bayern, foi a equipe que ele se mostrou para o mundo, mas eu lembro que ele mostrou muito respeito na saída do Bayern de Munique. Cara, eu não vou aceitar menos que aquilo quando ele sair, se ele sair do Flamengo. Uma entrevista coletiva, conversando com a torcida, tudo isso que o Jorge Jesus não fez. Eu não vou aceitar menos que isso. Não, e você tem razão. Eu vou entrar num assunto aqui importante agora, sobre os prováveis substitutos, né? E aí a gente tem essa informação aqui que o Centro de Inteligência do Flamengo já tem mapeados vários atletas para substituírem o Rafinha. Caso o negócio seja sacramentado, mesmo anunciado amanhã, e o Flamengo vai ao mercado para contratar um lateral direito para suprir a carência da posição. 2 nomes têm força dentro, tem mais força dentro dos bastidores do Flamengo, e, para surpresa, um desses nomes é da Europa, é de jogador que estava em atividade na Europa. Mas como trazer um jogador nesse momento, já que a janela está fechada? O atleta, então, se encontra no radar, não possui vínculo contratual com nenhum clube, né? O atleta que se encontra no radar não tem vínculo, é um jogador sem vínculo no momento, sem contrato. Sendo assim, por não ter contrato com nenhuma equipe, o Flamengo consegue efetuar a transferência do jogador normalmente. Aí o Júlio, nosso amigo, está aqui do lado, falou aí no Twitter, o argentino Zabaleta, né? Não sei se vocês se recordam do Zabaleta. Zabaleta, inclusive, jogador que está com 35 anos, Pablo Javier Zabaleta, 35 anos, também é um jogador já com uma idade avançada, está livre no mercado, e histórias aí de West Ham, Manchester City, aqui ele jogou no San Lorenzo, né, Espanhol, é um jogador em seleção argentina há muito tempo. Então o Júlio, né, falou sobre o Zabaleta e falou o seguinte: pode ser o novo lateral direito do Flamengo, livre no mercado, ex-Manchester City, assim como Valência, ex-Manchester United também. Ele falou também aqui do Valência, né, outro jogador que também está sem clube, né? São nomes que agradam, lembrando que o argentino já atuou com o Domenech. Então eu acho que o nome mais forte nesse momento, além do Valência e do próprio também o Maurício Isla, né? Eu acho que o nome mais forte, eu concordo com o Júlio, seria o Zabaleta. Deixa eu só fazer, antes do Júlio e do Pedro falarem qual é o preferido deles, eu queria mostrar para vocês aqui um pouco falar um pouco do Antônio Valência também. Antônio Valência também tem 35 anos, ex-Manchester United, jogou na LDU e tudo mais, Vídea Real, e também temos aqui, no caso, o Maurício Isla, né? O Maurício Isla, que é um jogador um pouco mais jovem, ele tem 32 anos, é chileno, e atuou aí por também alguns clubes aí importantes, como Juventus, Udinese, Cagliari, Fenerbahçe. E aí eu queria perguntar para vocês, desses aí que a gente falou, desses 3 aí que tem passagem pelo futebol europeu recente, estão sem contrato, qual dos 3 aí vocês acham que deve ser a escolha do Flamengo? Será que o Domenech vai fazer a sua primeira escolha e vai trazer um jogador como o Zabaleta, que já trabalhou com ele? Então, Gabriel, vou só pedir para o Pedro iniciar. Eu até mandei a mensagem para você, só para poder pegar meu carregador do MacBook, para não descarregar e deixar vocês na mão. Eu vou minimizar minha janela, que eu vou lá pegar o carregador. Aí eu deixar o Pedro iniciar e já dou minha opinião também. Vamos lá, Pedro. Cara, eu, particularmente, né, tiver que escolher entre esses 3, eu escolho o Maurício Isla, cara. Primeiro de tudo, idade. É 3 anos mais jovem. O Zabaleta tem 35 e o Valência tem 35. E olha, o Valência, na época de Manchester United, sinceramente, já foi bom jogador, mas foi um jogador bom quando estava no auge da sua forma física, quando era mais jovem. Ele corria pra caramba. Então, era bom lateral por isso. Agora, para escolher entre os 3, eu sou Maurício Isla, jogador de seleção chilena, né? Ele também tem a funcionalidade, eu estou vendo aqui, ele pode atuar como volante também, ou seja, um atleta multifuncional. Eu contrataria o Maurício Isla, mas tem que ver, né, Gabriel, porque eu vi aí também que o Boca Juniors tentou a contratação do Isla
e ele não quis, né, alegando que queria continuar na Europa. Tem que ver se ele vai aceitar a nossa proposta para vir aqui para a América do Sul jogar no Mengão, né? É verdade. Eu vou aproveitar, já que o Júlio voltou aí. Júlio, se quiser falar sobre eles três, eu queria te perguntar também sobre uma outra situação. Pessoal comentando que o Atalanta teria interesse também no Arrascaeta, mas pelo que eu sondei aqui, já me passaram que essa situação é fake, tá? Que não tem nada. Não. Do jeito que tá as coisas, de repente, pode até acontecer que começa a divulgar muito, opa, vamos lá. Vamos ver quem é. Vai saber que ele é jogador de seleção do Uruguai, que joga com Cavani, que joga com Suárez. E não vamos nem ficar falando muito, não, porque, enfim, sobre os três, eles têm em comum que são latinos, são jogadores europeus, né? E que jogam em grandes clubes, mas são todos eles latinos, um chileno, o outro equatoriano e o outro argentino, todos eles com passagem pelas suas seleções dos seus respectivos países, isso é muito importante. Muitas pessoas falando, mas pô, tá contratando um jogador para disputar o Master. Não, mas o Rafinha tem 34 anos, né? Não é tão mais novo, assim do que os outros, inclusive ele é até mais velho do que o Isla. Eu só permito me discordar um pouquinho do Pedrão, porque é o seguinte, o Valência, cara, ele chegou a jogar de 10 na seleção do Equador. Ele começou como terceiro homem no Manchester, ele estava muito tempo no Manchester United, muito tempo. O jogador no auge, ele saiu de terceiro para segundo homem, e de segundo homem ele foi deslocado para a lateral direita, e ele é um jogador de muita força física, mesmo com 35 anos, ele é um jogador forte, tem um bom chute, tem um bom passe, assim, é um jogador que está livre, é uma aposta mesmo em relação, tendo 35 anos, mas de todos os três, tecnicamente, ele é mais jogador do que os outros dois. Tá? Isso você não tem a dúvida, tá, Gabriel? Salários altos, tanto do Zabaleta também, quanto do Maurício o Flamengo trabalha em relação a salário mais ou menos do que o Flamengo pagava ao Rafinha. Essa é mais ou menos a base. Eu estava pensando que se conseguisse um pouquinho menos, de repente trazia logo 2 para resolver o problema da lateral direita. Sim, assim, o Isla eu acho mais complicado, porque foi como o Pedro falou, ele teve uma proposta do Boca, ele tem interesse em continuar na Europa, ele entende que ainda tem mercado lá, né? Tem lenha para queimar, e é verdade, em relação à idade, você faz um contrato de 3 anos, daqui a 3 anos o Isla vai ter a idade dos outros 2 que tem hoje essa idade de 35. Mas o Valência é um jogador muito bom, tecnicamente, muito forte, é um baita jogador, e assim como o Pedro falou em relação ao Isla, ele joga de segundo homem, terceiro homem tranquilamente. É um jogador versátil, é um jogador latino em relação a problema de comunicação com o atual treinador do Flamengo. O Domenech, ele não teria esse problema, né? É um jogador que chegou a jogar na LDU e estava bem na LDU. Ele retornou ao futebol equatoriano, ele foi para a Liga Deportiva Universitária, LDU, e assim, eu acho até que seria, dos três, mais fácil, porque alguns agentes, e ele mesmo se ofereceu ao Flamengo no início do ano. O Flamengo poderia ter contratado já o Valência, caso isso venha acontecer, no início do ano. O Flamengo não fez, justamente pela sua idade. O que houve? Que ele não está mais na LDU? Não. Parece que ele também não está mais na LDU. Parece que ele está livre, essa situação de pandemia, e que ele está disponível no mercado. Sobre o Zabaleta, é um jogador também de seleção da Argentina, ganhou muita coisa com o Guardiola e com o Domenech, e como o Papa falou, a gente tem que dar informação, né, Gabriel? Não é o meu preferido, acredito que talvez também não seja o preferido tanto do Gabriel quanto do Pedro, mas provavelmente é o mais próximo. Por quê? Mesmo com essa procura de alguns dirigentes e alguns representantes do Valência ao Flamengo no início do ano, o Zabaleta trabalhou com o Domenech, né? E o Flamengo finalizou a venda para o Grupo City, realmente dessa vez finalizou a venda do Caio Roque, né? O lateral da base. Então talvez o Flamengo já estaria fazendo já uma facilidade, fazendo já uma parceria, né? E engatinhando algo em que provavelmente o Zabaleta, mesmo sendo livre... 10 milhões de reais, né? Me passaram aqui ainda agora, o pessoal do... pessoal da diretoria do Flamengo confirmou. E mesmo o Zabaleta não tendo mais nenhum vínculo com o Manchester City, ele tem um histórico lá.
principalmente porque foi atleta, querendo ou não, as pessoas não entendem muito bem quando a gente fala isso, mas ele foi atleta do Domenech, porque o Domenech era auxiliar do Guardiola. Então o Domenech o conhece, e o conhece bem. Nas características do Flamengo, eu acho que ele não se encaixa, porque ele tem muito mais o sistema defensivo como sua característica do que ofensivo. E quando você tem laterais que têm as mesmas características, a lateral você tem que ter um que ataca mais e o outro que defende mais. Eu acho que dois laterais muito pesados, muito fixos, assim, bem defensivos, você perde um pouco a característica do Flamengo de 2019, que tinha um bem agressivo, que era o Rafinha, e um meio termo que sabia dosar a hora boa de atacar e a hora boa de defender, mas com a defesa a sua principal característica. Então, hoje, dos três, o Isla seria o mais difícil, o Zabaleta o mais provável e, na minha opinião, o Valência o melhor nome. Eu vi aqui o motivo do Valência ter saído da LDU e foi a situação econômica da LDU, realmente. Então, eu acho que pode ser o nome do Valência. Estava bem lá, Gabriel. Ele estava muito bem na LDU. Eu acho que o Valência pode ser o nome ideal para a gente aí, hein? Eu também acho, e eu acredito. O corte dele aí, olha aí, ó. Porra. Não, eu também acho, eu acredito, é um jogador europeu, ficou muito tempo, e para você ser um atleta do Manchester United por muitos anos, é um cara responsável. Olha que o Manchester United não anda bem da perna. Mas exatamente por isso. Para você ficar muito tempo no Manchester United, você tem que ter confiança da torcida, da diretoria, ser um cara que você tem em grupo, porque você ser hoje atleta do Manchester United por muito tempo é muito difícil. É muito difícil. E outra coisa, deixa a gente mudar um pouquinho de assunto. A gente já vai falar sobre a questão do Pedro Rocha aí também. Eu queria passar para vocês sobre essa situação aí também que a gente apurou. Eu acho muito importante a gente estar passando isso, que com a chegada do técnico, os jogadores buscam provar o seu valor. Se for que passaram, fontes ligadas ao Flamengo passaram para a gente, para se firmar na equipe titular. Internamente, o Flamengo acredita no trabalho do Domi, inclusive também comparam o período de transição que o Jorge Jesus também teve pelo Flamengo quando foi contratado. Sobre especulações envolvendo uma suposta briga no elenco, escutem bem o que eu estou falando, no elenco, não há nenhuma crise. Os dirigentes do Flamengo e presidente também, Rodolfo Landim, conversam constantemente com os jogadores e não tem problema algum no grupo. Júlio, o que você pensa sobre o que está acontecendo no Flamengo? Será que tem alguma correlação, alguma situação a ver com aquela coisa de terem descido os garotos para a base de novo, cara? Então, Gabriel, foi o que a gente tinha comentado um pouco. Assim, sobre a racha no elenco, a palavra racha é uma coisa muito forte. Racha é quando você tem muitas ideias divergentes no elenco em si. O problema é que, lógico, que, por exemplo, vou citar um grande exemplo, o Felipe Luiz, um lateral que fez carreira na Europa, é torcedor do Flamengo de infância, né? Inclusive, na sua apresentação, o Flamengo fez uma baita homenagem aos seus familiares, ao seu avô e tudo, que é rubro-negro fanático, né? Foi, no caso. E assim, ali, você pega um jogador europeu que torce para o Flamengo, que dá aquela entrevista que deu, falando algumas coisas, ele é um cara que ele vai cobrar. De repente, ele tem costas largas para isso. Isso eu estou dando exemplos, tá, Gabriel? Uma má condição física do Gabriel, uma possível... assim, não tem necessidade de um jogador X em tal lugar, o outro em tal lugar, dá uma segurada. Pô, dá uma segurada, Gabriel, se alimenta melhor, fica menos na rua, assim, porque ele é assim, e o Felipe Luiz tem certeza que ele um dia será treinador do Flamengo ou dirigente, porque ele é muito profissional, e ele é muito Flamengo. Então, quando ele diz que o Flamengo saiu dos trilhos, foi isso, porque o Flamengo tinha um comprometimento ano passado que não tem esse ano. Mas uma coisa que aí sim, não é um racha no elenco, mas que talvez não tenha soado tão bem, que estranhamente, assim que o Domi foi apresentado, eu não vou ser liviano falar que foi ele que indicou, mas assim que ele foi comunicado como treinador do Flamengo, alguns jogadores da base retornaram, estavam no profissional e retornaram à base. E, assim, isso não caiu tão bem no grupo profissional. Por quê? Porque o atleta profissional, quando ele é da base e ele sobe para o time para disputar posição, para, de repente, ir para um banco, para galgar a posição de titular, porque como o cara é da base, ele sonha em ser titular do Flamengo, né? Independentemente de qualquer coisa.
ele volta para a base, você dá uma desanimada. Teve a numeração do Campeonato Brasileiro. Todos os jogadores que subiram pelo Jorge Jesus não tiveram nem a sua numeração definida no próprio Flá TV e nas mídias do clube. Então isso parece que deu uma desanimada. E aí os líderes falam, pô, calma aí, pô, os caras estão treinando aqui, o Lázaro, o Rodrigo Muniz, o JJ subiu os caras, o cara já chegou botando todo mundo de novo para a base, e isso não soou tão bem no elenco profissional do Flamengo. Né? É o que eu estou te falando. Estranhamente, foi assim que ele chegou, essa medida foi tomada. Estranhamente. Então, assim, pode ser um dos motivos, sim, Gabriel, para esse desconforto, talvez para essa pouca paciência do grupo com um treinador tão novo, tão pouco tempo, além das suas ideias equivocadas. Mas, assim, como a gente conversou também, né, é óbvio que o grupo de profissionais, aqueles jogadores que tiveram relacionado com o Atlético Goianiense, também tem parcela de culpa, independentemente de qualquer coisa, até pela atitude que o time entrou em campo, que foi pífia. Mas, assim, racha no elenco, também não acredito, mas diferentes ideias e cobranças, isso tem, isso vai ter. O maior exemplo foi aquela briga que o Felipe Luiz teve com o Ilharão, num jogo que eu não me recordo qual foi, que ele tem cobrança. O Felipe Luiz é um cara enérgico, ele tem aquela carinha de bom moço, mas ele é um cara enérgico, ele é um cara que cobra, porque ele aceita ser cobrado, ele é um puta profissional, e assim, se incomodar, ele vai conversar e vai tirar satisfação. Tanto que a entrevista dele, ele foi bem claro, Flamengo está fora do trilho. Eu acho que esse racha, a palavra racha é muito forte, eu não acredito, mas que se realmente teve essa reunião de hoje, com o dirigente, com o Braz, com o Spindler, eu não sei se o presidente participou, com o seu elenco e toda a sua comissão técnica, que ótimo, e que tenha sido uma reunião boa, para o Flamengo voltar com o Felipe Luiz a caminhar nos trilhos da vitória. Cara. Então, a próxima agora eu vou conversar com o Pedro, né? Até porque o xará dele, o Pedro Rocha, interessa ao Corinthians, né? Pessoal, é uma pergunta, interessa ao Corinthians? Então, o que me passaram perfis do Corinthians, inclusive, que eu vi no Twitter, e o que me passaram é que interessa, sim, já desde o ano passado, interessava e já tinha esbarrado na questão salarial, né? O que eu acho, Júlio? Eu acho que o Flamengo está recuperando o jogador agora, tá? Pedro, eu acho que o Flamengo está recuperando ele agora. É um bom jogador, um excelente jogador, um excelente atacante. E eu tenho uma outra questão aqui, que saiu no Extra ainda agora, que eu acho importante da gente estar falando, para mostrar para vocês por que eu acho que o Pedro Rocha vai ficar. Que o Flamengo está liberando o Lincoln. O Flamengo está liberando o Lincoln para negociar com outros clubes e empresários buscam propostas, tá? Então, eles falam aqui que antes era cotado, multa por clubes europeus, multa de 50 milhões de euros, contrato renovado até 2023, e agora, né, recentemente, o pessoal fala na matéria do Gavia News aqui, que na verdade eles estão retirada do Jornal Extra, mas eu estou vendo no Gavia News, desvalorização pela declaração do BAP aqui, inclusive foi aqui no canal, falou também, acho que em outros canais, mas sobre a questão de ter entrado no final do Mundial e tudo mais, eu acho que isso é bobeira, não tem nada a ver com isso, ele não está bem, e o Flamengo está buscando, na verdade, liberar jogadores que se queiram ou não vão somando salários, como o Lucas Silva, o Dantas, o Berrio, são vários jogadores que o Flamengo, Rafael Santos, o Flamengo liberou um monte de jogadores e fez aqueles contratos para ter negociação no futuro, receber negociação futura e tal, e o Flamengo libera a sua folha. E o Lincoln é mais um que eu acho que já teve muitas chances e não aconteceu. Eu queria ouvir vocês dois rapidamente, se vocês concordam comigo. Eu acho que o Pedro Rocha fica, o Flamengo tenta contratar ele definitivo depois, assim como o Pedro e o Thiago Maia, e eu acho que o Lincoln vão acabar encontrando algum negócio para ele aí. Gabriel, você falou aí questão salarial, eu tomei a liberdade aqui para procurar a questão salarial do Corinthians. Matéria de 3 semanas do Globoesporte.com. Corinthians paga 1 mês de salários atrasados ao elenco antes do derby. Então, assim, o salário do Pedro Rocha não é barato. Até porque o salário do Pedro Rocha é um salário europeu. Ele é jogador do Spartak Moscou. Correto? Cara, acho que o Pedro Rocha ele deve ficar no Flamengo. O Corinthians tem interesse, assim como tem interesse no Cristiano Ronaldo e no Messi, jogando um dia com a camisa do Flamengo.
Acho que isso aí não vai acontecer, não. Só mais essa aí também é demais para mim, perder jogador pro Corinthians. E eu daria chance pro Pedro Rocha, cara. O Pedro Rocha é um baita jogador, teve participação decisiva na Libertadores do Grêmio 2017, na Copa do Brasil do Grêmio na Copa do Brasil do Grêmio em 2016. Então, cara, eu segui o rumo com o Pedro Rocha aí, até porque a gente vai disputar 3 competições, né, cara? A gente vai jogar a Copa do Brasil, a gente vai jogar Libertadores. O pega pra capar não chegou de verdade ainda não, Gabriel. Quando chegar Libertadores, brasileiro já começou, e Copa do Brasil, tudo junto, aí vai ser a hora de mostrar que tem elenco. Então, vem com esse negócio, ainda mais que mandou a rapaziada lá pra base. Como falou muito bem. Não, mas isso aí vai ter que voltar, não vai ter jeito, vai ter que voltar. Eu acho que. Eu concordo com vocês, cara. O Flamengo vai ter que ter elenco vai e aí. Ser ruim. Vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Não adianta. Até bom, cara. É até bom. Bom nunca é, né, cara? A gente não gosta de problema. Mas surgindo essas situações agora, porque daqui a pouco vai começar a Libertadores, Copa do Brasil, vai ficar difícil. Então, tem que resolver alguma coisa, tem que lavar roupa suja, que lave logo agora. O Pedro, Júlio, agradecer vocês aí, cara, senão vai alongar muito no nosso programa gravado aí, 30 e poucos minutos já. Pedir para a galera se inscrever nos canais de vocês, no Rubro News Futebol Clube, né? E também lá no Mengão Melhor. Participar do nosso sorteio aí, no sorteio de 1 milhão de inscritos do Paparazzo Rubro Negro. Tá bombando, tem smartphone, cara, manto do Flamengo, do Diego Alves, smartphone do Xiaomi Note 8, 128 GB. Tem uma série de presentes aí para vocês, cara. De verdade, você vai ficar muito feliz com o prêmio do Paparazzo Rubro Negro de 1 milhão de inscritos e também o nosso clube de membros aí, torna-se membro, tem sempre sorteio para vocês também. Além, é claro, também do nosso canal de transmissão no Telegram. E a gente lembra que a gente tem lá no Audilist, no aplicativo, que é um Twitter de áudio, né, também. Diariamente a gente posta nossos áudios aí com notícias do Mengão. E também no comentário fixado tem o link da Steak Prime Club, a sua boutique de carnes no Rio de Janeiro, para você receber carne de primeira. Pô, vou indicar o cupom PAPASTEAK para você ter desconto. PAPASTEAK. Júlio, Pedro, vocês têm que experimentar o Steak Prime Club. Eu vou colocar na fita de vocês aí, vocês têm que experimentar. Cara, eu já tô cansado de esperar. Você falou que ia botar o hambúrguer aí, não botou? O hambúrguer, pô, cara, desculpa, cara. É porque vocês não moram aqui do lado, tem que morar aqui do meu lado aqui, pô. Tranquilo aqui. Vou pra aí perto, daqui a pouquinho. Galera, tamo junto, né? Agradecer aí a vocês que estão aqui até agora, final do nosso programa. Então, lembrar vocês aí que eu não vou estar fazendo o programa Mengão 11h30 hoje, né? Porque tem essa coletiva de imprensa às 13 horas lá com o Marcos Braz, né? E com o Bruno Spindel, falando sobre essa situação aí do mercado da bola, saída do Rafinha ou permanência. Se Deus quiser, esse 1% de chance, ele fica. E o Flamengo ainda pega e fala, agora pra gente ficar tranquilo, eu vou contratar... Não, pô, mas em momento algum eu cravei também que já estava certa a saída. Eu falo, se você pegar o meu vídeo da tarde, que está com mais de 200 mil visualizações, eu falei, olha... Você falou, deve. As coisas sempre mudam no futebol. Então, vamos esperar. E nem dando choque cravou que ele vai ficar. Ele apenas disse que existe uma situação que o empresário... né, tá divergindo do outro. Até pelo histórico também do Olympiacos, que é um clube que não gosta de pagar, né? Então... Agora, Rafinha, fica aí, meu filho. Tamo junto. Se inscreve também aí no canal, aciona a notificação, sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Abraço.